Olá, irmãos, estamos juntos mais uma vez para refletir, contemplar e estudar a palavra do Senhor e orarmos uns pelos outros. Quero trazer uma palavra para os irmãos de esperança. Salmo 146, verso 5, Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Oremos. Senhor Deus, a palavra nos diz que é bem-aventurado aquele que deposita a sua esperança no Senhor. Nós temos buscado ao Senhor, depositado a nossa fé, confiança e esperança no Senhor. E sabemos que o Senhor é bom. Sabemos que o Senhor cuida de nós. E temos experimentado a boa mão do Senhor em nossa vida. Nós te damos graças pelos livramentos. Nós te damos graças, ó Deus, pelos testemunhos de manifestação graciosa e poderosa do Senhor. Nós te damos graças pelo consolo do Espírito Santo na vida daqueles que sofrem, sejam os enlutados, sejam os enfermos. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor conduz todas as coisas para a sua glória. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam e nós te amamos, Senhor Deus. Sabemos que somos fracos, impotentes, ó Deus, finitos, mas o Senhor nos amou e nos ama de tal maneira que pela mediação do Filho, o Redentor, pela intercessão do Espírito e pelo grande amor derramado sobre nós a cada manhã e a cada dia, o Senhor nos tem alentado, o Senhor tem renovado as nossas forças. Ó Deus, há um sentimento geral na humanidade hoje de desesperança, de aflição, de preocupação, de ansiedade, de incerteza. E nós vivemos neste mundo, embora não sejamos deste mundo, como o Senhor Jesus diz. O Senhor Jesus orou por nós e disse: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Guarda-nos, Senhor Deus, e orienta-nos a ser sal e luz num tempo tão difícil como esse, a proclamarmos o teu nome, a tua graça, o teu evangelho, a anunciarmos, ó Deus, que o plano eterno do Senhor ninguém pode frustrar, a anunciarmos, ó Deus, que aquele que crê em Cristo somente para esta vida é o mais miserável dos homens. Há grandes coisas reservadas para aqueles que creem, e nós vivemos pela fé. Não há obras suficientes em nós ou capazes de nos dar o que o Senhor nos deu pela graça. E nós sabemos disso. E nós sabemos que foi pelo mérito do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ó Deus, o Senhor nos alcançou para uma vida eterna com o Senhor. E como diz a palavra, há um peso de glória nisso. Esta glória, ó Deus, ela é incomparável. De modo que sofrimentos deste mundo não podem se comparar com a glória que está reservada para aqueles que creem. Fortalece, pois, ó Deus, a nossa fé a cada dia. Ouve, Senhor, as nossas orações. Estende os teus braços sobre nós e nossas famílias e os nossos queridos amigos, ó Deus, por quem intercedemos. E, Senhor, fala conosco pela palavra neste encontro, Senhor Deus. Nós oramos e nós te agradecemos porque podemos falar contigo, porque sabemos que somos ouvidos, porque sabemos que o Senhor é Deus que cuida de nós. Obrigado, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano.
Graça e paz, queridos irmãos, Igreja Batista do Malé. Mais uma vez estamos reunidos neste culto de oração e gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Esta reflexão tem como título Orando e Testemunhando. Assim diz a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões e ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado, pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto, e trazendo para nosso entendimento e nosso desafio, é que a oração ela precisa ser uma prática na vida cristã. Precisamos entender, precisamos estudar, precisamos compreender conceitualmente, precisamos entender biblicamente, teologicamente o que é oração. Mas além de tudo isso, o que nós precisamos de fato é praticarmos a vida de oração. Esse é um grande desafio. Há muitos homens que conhecem muito, mas praticam pouco. E a prática é o grande desafio para nós. Neste caso especificamente, Paulo nos convida à prática da oração em favor de todos os homens. Paulo se utiliza de algumas expressões: súplicas, intercessões e ações de graça. Súplica tem a ver com uma oração por uma necessidade. Então nós suplicamos a Deus. Neste caso, nós temos a necessidade de orarmos por todos os homens. E aqui Paulo, além de citar todos os homens, Paulo vai dar uma referência de duas categorias: em favor dos reis e das autoridades que são investidas, que são estabelecidas. Neste caso especificamente, curiosamente, esse era um período em que quem era o rei, quem era uma autoridade, era o imperador Nero. Um homem cruel, um homem perverso, um homem perseguidor da igreja, e da qual Paulo convida a igreja a orar por aquele homem. Eu penso hoje, trazendo para os nossos dias, podemos pensar numa autoridade da Coreia do Norte, um homem que necessita das nossas orações. Podemos pensar no governo chinês, um governo que também tem a sua autoridade, tem a sua ideologia, aonde Deus fica de fora. Então nós precisamos orar por essas pessoas. Precisamos orar pelas pessoas que estão à nossa volta. Não sei quantos dos irmãos lembram ou tem aquele cartão alvo de oração, e aí, mais uma vez, recordo aos irmãos, você tem orado por essas pessoas, você tem orado por essas vidas, você tem colocado essas vidas diante do Senhor para que o Senhor toque a esses corações. Paulo fala sobre isso, por quê? Pensando nas autoridades, nós precisamos orar para que possamos viver vida tranquila e mansa. Não é o caso da nossa vida, mas há muitos dos nossos irmãos que vivem debaixo de perseguição. E nós precisamos orar por esses irmãos das igrejas perseguidas pelo mundo afora, para que essas pessoas possam ter vidas tranquilas e vidas mansas. E além de tudo isso, além de orarmos, Paulo destaca que precisamos orar, mas com toda piedade e respeito. Isso significa piedade, vida santa, respeito, dignidade moral. Somos desafiados a orar, a termos a prática da oração e, diante disso, uma vida digna, uma vida piedosa diante de Deus. Uma segunda coisa que eu quero destacar é que Paulo diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Fica aí uma segunda aplicação para nós. Você deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade? Você deseja que todos os homens sejam salvos? Quando pensamos nesse termo, o qual Deus deseja, Heire vai destacar que é uma expressão
do desejo de Deus e não da sua lei eterna, uma vez que nem todos serão salvos, pois se recusarão a crer. Grande verdade é que muitos se recusam a crer no Senhor, mas a palavra diz que Deus deseja que todos esses homens cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos esses homens sejam salvos. Quando olhamos pela visão humana, muitas pessoas nós gostaríamos de tirar essas pessoas dentro do alvo da salvação, porque olhamos pelo olhar humano. E se olharmos pelo olhar humano, nós mesmos não teríamos condições de sermos salvos. Uma outra realidade que me chama a atenção é que nós fomos alcançados pela verdade, nós temos a verdade, e muitas das vezes me parece que nós não temos esse desejo de que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Há muitas seitas pregando muitas heresias, pregando muitas mentiras, mas que são totalmente ousados e corajosos em pregar as suas heresias. E nós que possuímos, temos essa verdade, muitas das vezes não possuímos esse desejo, não levamos essa mensagem adiante. Então a segunda aplicação: você deseja que todas as pessoas sejam salvas? Você deseja que todas essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade? Há muitas pessoas precisando conhecer a verdade. E a palavra de Deus diz que quando conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá no Evangelho de João. Por que nós precisamos desejar isso? Paulo vai destacar que há um só Deus e um só mediador. E ele destaca Cristo Jesus, o homem. Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Jesus é o mediador entre Deus e os pecadores. Jesus é o advogado. Deus é o justo juiz. Jesus é o advogado perante os pecadores. Somente através de Jesus a salvação, somente através de Jesus a resgate, a redenção. Não é pela religião, não é pelas boas obras, não é pelas filosofias de vida, mas somente por Jesus, o mediador, o advogado, aquele que se deu em resgate por todos. E aí, Paulo, uma terceira coisa que eu quero trazer para nós, uma aplicação, é o nosso testemunho. Tempos oportunos. Tempo no passado, apóstolo Paulo, tempos oportunos no nosso tempo de hoje. Estamos num momento dessa pandemia, estamos vivendo um momento de tamanho desafio para muitas pessoas na solidão, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas ansiosas, isto é, muitas pessoas com medo de morrer por causa do coronavírus, mas a grande verdade é, o maior problema do ser humano não é o Covid-19, o maior problema do ser humano é o pecado, e o pecado, as pessoas morrendo no pecado, elas estarão eternamente afastadas de Deus. Então esse é um tempo oportuno para que eu e você, meus amados irmãos, possamos pregar, testemunhar o Evangelho. Por isso o texto diz que é um testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Este é o tempo que Deus nos colocou. Este é o tempo que Deus nos inseriu na história. Este é o tempo em que estamos diante de diversas pessoas. Costumo dizer e repito, existem pessoas que somente eu e você teremos acesso. Existem pessoas que somente eu e você teremos condições de pregar o Evangelho. Por isso, Paulo diz que esse é o tempo oportuno de testemunharmos. E ele diz o seguinte: para isto fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. O Senhor designou a Paulo para pregar o Evangelho naquele tempo. O Senhor nos chama, nos designa neste tempo, eu e você, para pregarmos o Evangelho. Não somos apóstolos, somos pregadores do Evangelho. Cada um com a sua realidade, cada um com a sua cultura, cada um com a sua história. Talvez não sabemos falar muitas coisas, mas sabemos falar tudo aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Sabemos falar aquilo que Jesus é. Por isso, o Senhor chama a mim e a você para pregarmos, testemunharmos nesse tempo oportuno sobre Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Curiosamente, Paulo, ele foi chamado para ser pregador aos gentios. Por que Deus chamou Paulo para pregar aos gentios? Porque Deus é soberano. Deus, ele faz conforme quer, conforme lhe apraz. Paulo seria a pessoa mais preparada e mais indicada para pregar para os judeus devido a todo o seu currículo. Da tribo de Benjamim, fariseu, hebreu de hebreu. Mas o Senhor o envia para os gentios. Pedro era um homem iletrado, considerado um homem simples, considerado um homem aparentemente matuto, mas o Senhor enviou para que ele pregasse aos judeus, para que ele pregasse aos religiosos do seu tempo.
Aparentemente, Pedro seria a pessoa mais indicada para ir para os gentios devido à sua condição, mas o Senhor usou ele para os judeus e o Senhor usou Paulo com todo o seu currículo, com todo o seu preparo para pregar aos gentios, porque a obra é de Deus. Quem envia é Deus, quem capacita é Deus. Por isso, queridos irmãos, gostaria de concluir esta palavra neste culto, esta reflexão para nós. Primeira coisa, concluindo e trazendo essa, vamos pensar assim, esse resumo. Pratique a oração. A oração precisa ser praticada por nós. Segundo, precisamos desejar, almejar que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, que todos os homens sejam salvos. Repito novamente, pessoas que vivem comigo e contigo. Somente essas pessoas. Nós temos acesso a essas pessoas para pregar o evangelho a essas pessoas. E, por último, precisamos testemunhar. Este é o tempo oportuno. Este é o tempo que Deus nos coloca na história da humanidade. Este é o tempo em que Deus concede a mim e a você a pregar o evangelho para todas aquelas pessoas que precisam conhecer a verdade e precisam se render à verdade. E esta verdade é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra no meu coração e no seu coração. Isto é a palavra que Deus colocou no meu coração para este culto. Um grande abraço, meus irmãos, fiquem na paz, que até breve possamos nos ver novamente. Amém.